3, 2, 1. Bom, pessoal, que prazer estar aqui hoje com a Dani, minha querida amiga do coração, minha amiga pessoal, né? É uma pessoa que eu tive o prazer aí de estar junto na minha trajetória, né, Dani? Me ensinou muito, contribuiu muito com o meu crescimento pessoal também, empresarial principalmente. Então, assim, é uma honra estar aqui com você. E eu queria muito saber, Dani, um pouco, conta pra gente um pouco de onde surgiu essa ideia do AK, conta o processo, de onde veio. Bom, primeiro eu não tenho como não falar, né, que eu estou muito feliz, Beta, de estar aqui na sua frente, dentro do estúdio da B-Hub, da empresa da minha amiga. É uma honra realmente dividir esse espaço com você, porque eu também sigo seus passos, né, como empresária, como amiga, como ser humano, e a Beta, para mim, ela é um case nesse sentido de estar sempre buscando o melhor da sua expressão para crescer, sempre está buscando caminhos, né? E a Beta é uma também das pessoas que eu acredito que está sempre se movendo, sempre usando a arte a seu favor, sempre buscando um canal de abertura e expansão na vida e no trabalho, E né? esse caminho é muito longo já, né, Dani? Porque eu tive o privilégio, gente, de participar de um longo percurso e caminho com a Dani, de um treinamento pessoal que para mim foi essencial e me trouxe até onde eu tô, né, Ai, que Dani? lindo, Então eu Beta. acredito que realmente é um processo que vem já de muito tempo, né? Vem já de muito tempo. Quando bom, eu venho de uma trajetória, né, de carreira profissional, que eu comecei trabalhando como jornalista e publicitária, né? Então eu vim de uma outra área. E foi aí também que a gente entrou em conexão, né, Beta? Total, A exato. gente, na verdade, tinha uma relação pessoal e aí esse caminho profissional, ele foi para mim fundamental. Não foi um caminho fácil, né? Eu trabalhei 10 anos em publicidade, dentro de um espaço. Foi um caminho que na época eu considero sofrido, sofrido porque era realmente algo muito difícil de lidar, né. Eu falo que a tendência do ser humano é enlouquecer, né, porque esse Uhum. mundo não é nada fácil. E se você não buscar recursos, né, para lembrar quem você é, para se manter íntegro, fazendo o que você gosta e tem de melhor para fazer, a tendência é enlouquecer. E esse caminho ele vem desse período, né, eu tive uma a paralela à minha vida corporativa, eu já trabalhava com arte, eu já levava a arte, né, como uma segunda opção, até o dia que eu decidi que a arte seria a minha primeira opção. E sempre foi uma coisa mais ou menos, porque a vida ela precisa de um equilíbrio. E a gente mora no Brasil, e dentro do Brasil, os recursos para você ser só um artista, ele realmente é um recurso que escasso. Então, paralela a esse trabalho que eu sempre fiz como artista, eu trabalhava sempre como educadora. Então, eu comecei sendo professora universitária, né, teatral. Depois, eu fui trabalhar como, quando eu saí da agência, coach de executivos. Foi aí que a gente se conectou muito, eu e a Exato. Beta. E nesse caminho, né, eu fui estudando outras coisas também, fui elaborando outras coisas na minha vida e entrei para o circo. E no circo eu tive uma visão que foi importantíssima, porque eu entendi a importância da gente ser o melhor do que a gente é. Porque no teatro, né, a gente tem um caminho que você interpreta, você copia coisas. Então, realmente, quando você copia um gesto, né, a gente sabe que um gesto de fora para dentro, pode causar efeitos psicológicos e nos abrir para a vida também de alguma forma. E no circo, ele trabalha algo que é muito magnético nesse mundo e muito poderoso, que é você explorar o melhor que você tem. E dentro desse lugar de exploração do melhor que você tem, eh, deu deu para conseguir construir uma técnica de um caminho autobiográfico que eu utilizava muito para os artistas, e que isso fui levando para pequenos grupos, né, de empresariado, de grupos de professores, de pequenas corporações que a gente foi dando treinamentos, que a gente conectava o processo autobiográfico, que envolve o circo, o teatro, a música, a dança, o autoconhecimento, a risoterapia, para pequenos grupos. E depois a gente aplicou isso também há 4 anos numa escola, que foi muito poderoso. Então a gente viu que é um processo, né, alfabetização corporal afetiva, que serve tanto para criança quanto para adulto, porque a gente não nós adultos, né, que eu que sou da década de 70, 80, não fui uma adulta conectada com as minhas emoções, né. A gente veio de uma geração que era
da meritocracia, de se esforçar para ser A alguém, gente não tinha né, nem acesso, né, a essas não tinha acesso a essas ferramentas, né. exato, Eu fui uma criança que não fiz formações, né, artísticas, exato. culturais, né, parei para respirar. Eu lembro que eu parei para respirar quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, começando a fazer fono, Uhum. porque era uma coisa que eu não conseguia me comunicar vocalmente. E esse percurso todo, né, o que que ele traz, assim, para esse projeto do Centro de Treinamento da Expressão? Ele traz uma metodologia que pode escutar quem não é artista também, porque eu muitos momentos, várias amigas e amigos meus falaram: "Ai, eu queria precisava me soltar. Ai, procurei um curso de teatro e para mim foi um pouco demais, foi muito profundo. Ai, procurei um curso de clown, quase morri de vergonha". E eu entendo isso, porque realmente, até para mim que estudei teatro, artes tantos anos, às vezes eu entro nos cursos e falo: "Nossa, que profundo", né, você tem que ir num lugar e realmente, às vezes, a gente não precisa disso tudo. Então, esse centro de treinamento da expressão, ele é um apanhado de técnicas que a gente sabe que pode começar a abrir o coração, abrir o espírito e abrir o corpo, para que a gente possa habilitar no corpo, as nossas próprias expressões. Não é: "Ah, eu vou fazer uma apresentação", como eu já fiz, né, e vou segurar uma caneta para me dar segurança. Realmente eram técnicas que funcionavam. Mas hoje a gente sabe que tem caminhos muito mais profundos, de você sentir-se seguro, entrando em contato com o seu próprio movimento, com a sua própria consciência, com a sua própria presença. E é claro, quando você vai habilitar um músculo para ele ficar mais forte, você pode habilitar também toda a sua expressão corporal para que ela funcione, porque a gente realmente vive congelados. Congelados, né, então, a gente sai na rua, a gente congela a nossa expressão, porque tem medo de ser assaltado, porque tem medo de ser atacado, porque não queremos ser vulneráveis para que nada nos aconteça. A gente passa correndo de um lugar para o outro, e nesse passar correndo de um lugar para o outro, a gente está com o coração fechado, enrijecido, né, nossa musculatura está treinada para não demonstrar o medo, o amor, as emoções. E quando a gente chega num lugar que a gente tem um encontro, né, é um encontro de meia hora, é uma reunião de meia hora, a gente continua congelado, porque é impossível a gente passar a vida inteira congelado e de repente na hora de uma apresentação, eu relaxar completamente e ser espontânea e ser eu mesma. É. É impossível. Eu imagino, Dani. Eu imagino muito que o AK venha trazer com todo o treinamento, né, venha trazer essa segurança, para que a gente, dentro desse improviso da vida, consiga realmente lidar, né, com É, todos. Eu acho que a comunicação é a grande chave, o grande segredo aí da nossa humanidade, né, porque a coisa que a gente mais encontra dificuldade, eu principalmente no meu mercado corporativo, uma boa comunicação, ela garante muitas coisas, né. Beta, isso é fundamental. Eu falo assim, né, a gente vive hoje numa era que eu considero muito especial, né. Eu sou muito feliz com a inteligência artificial, né. Eu pude triplicar o meu estado de relaxamento com algumas coisas que a inteligência artificial podem fazer Agrega, por né. mim, agregar na minha empresa, por mim assim, então assim, é como uma secretária de luxo. Assim como a gente também tem o nosso ego, que é importantíssimo na nossa vida, sendo o nosso funcionário do nosso da nossa estrutura maior, né, pessoal, a gente tem a inteligência artificial, que pode trabalhar. Sabendo que a gente tem agora uma secretária luxuosa, que é a inteligência artificial, a gente tem a oportunidade de crescer como seres humanos. A gente tem a oportunidade de procurar outros caminhos na nossa humanidade que pode nos desenvolver muito mais para que a gente possa ser um ser humano melhor. E porque com tudo isso a gente ganha mais tempo, né, gente? E o Exatamente, tempo, realmente, administrar o tempo, assim, é exatamente, amiga. um grande segredo. Administrar o É. tempo. Então, essa administração do seu tempo, o que que você faz na sua vida pessoal, né? Esse trabalho que a gente vai fazer do Centro de Treinamento da Expressão é às sextas-feiras, inicialmente, das 2h30 às 4 da tarde. "Ai, não posso porque eu tenho trabalho", mas isso é um trabalho, né, você é um trabalho pessoal, porque se você quiser continuar se desenvolvendo como líder, como funcionário, como o que você quiser como ser humano, com o seu namorado, com a sua namorada, com quem quer, com a sua amiga.
você precisa desenvolver quem você é. É isso. E qual é o espaço que a gente tem para isso? A gente está abrindo um espaço para isso, né? Máximo, gente. E que é um trabalho lúdico e profundo ao mesmo tempo, né? É a união desses 2 lugares de você ver o tempo todo quem você é em relação a algo que está sendo proposto para você. Então, não é só você chegar, por exemplo, você vai fazer uma ginástica, né? Quando você passa pelo centro de treinamento da expressão e ganha essa consciência, até a forma que você faz ginástica depois se transforma, né? Porque você vai parar de entregar performance para o mundo para entregar prazer para si. E esse prazer, ele traz muito mais performance para você. Porque quando você está em estado de relaxamento e de prazer, o seu corpo, ele se libera para ser mais quem você é. E mais quem a gente é algo que a gente não sabe aonde a gente vai parar, né? Dá medo, mas é algo que você pode ir aos poucos se treinando. E esse espaço, a gente considera que é um lugar, como se fosse um container seguro para você ir lá treinar, porque a arte, ela tem essa capacidade de nos deixar errar, de nos deixar, de nos permitir encontrar dentro do erro novos caminhos. E com isso, a gente vai entendendo que isso é para a vida, né? Que às vezes a gente quer tanto, tanto cumprir, tanto ser amado, tanto ser certinho. Não que eu não queira, não que isso seja fácil para mim. Para mim também continua como um treinamento, né? Mas que a gente possa, dentro desse lugar, ter um canal que para todo mundo possa acelerar o seu processo de crescimento, né, como seres humanos. Sexta-feira é um dia ótimo, já é final da semana, sendo na parte da tarde, então, eu acho que gente, é um ambiente extremamente confortável, acolhedor, né, seguro principalmente, então, a gente vai estar ali basicamente, né, formando uma família, eu acho que é uma oportunidade única, um treinamento que vai ficar aí na memória e uma novidade, né, totalmente inusitada, um projeto que veio aí para quebrar muitas barreiras. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, é assim, sabe quando você não tem dúvida do que você tem para É fazer? isso, Eu tenho a mesma certeza de que quando eu estou com fome. É a mesma certeza do que a gente tem para fazer. maravilhoso. E assim, ó, aproveitar para explorar, explorar-se, né? Se colocar num lugar que raramente a gente pode, né? A gente vive num mundo de muita assertividade, que a gente tem que ser preciso com tudo, né? E lá é um espaço aberto para você explorar a sua humanidade. É isso. Bem, gente, vai ser inédito. Esperamos Uhul! vocês. Ai, amiga,